Não sei. Ah, isso. Bom dia, pessoal. Começando oficialmente, então, a nossa aula. A semana passada eu já tinha falado, já dado recado em sala de aula para os alunos tentarem se organizar melhor e se poderiam me enviar atividades atrasadas. Eu não ia considerar o valor integral da nota, por uma questão de ser justa, mas que podiam enviar. Então, pessoal, lembrando, ressaltando, é de responsabilidade de vocês as atividades, vocês têm que saber o que vocês fazem ou não. Eu não vou ficar parando para ver aluno por aluno aqui, o que entregou, o que não entregou, tá bom? É um monte de alunos, vocês já são adultos já, não é mais igual lá no fundamental que a professora tem que ficar correndo atrás, né? Igual na escola. Outra coisa também, eu até enviei um e-mail ontem, eu não vou mais atender aluno no WhatsApp particular, se tornou algo muito invasivo e muito, assim, sem noção. Aluno me enviando mensagem de sábado, de domingo, mensagem à noite no WhatsApp particular, gente, particular, né? Se eu enviasse um e-mail, tivesse o bom senso, aí ficou... Meu WhatsApp tá uma loucura, então, devido a essa... Ficou muito invasivo, eu dei abertura, mas aí... Alguns alunos se aproveitaram demais, e justamente os alunos que são mais perdidos, que incomodam e são impertinentes, tá? Não estou falando isso para todo mundo, não. Porém, por exemplo, tem aqui a Giovana, é aluna da turma, ela não participa das aulas ao vivo, só que ela é totalmente organizada com as coisas, ela me envia e-mail, ela me envia atividade, entre as melhores atividades são as atividades dela, tudo muito bem feito. Se ela tem dúvida, ela me manda um e-mail, entendeu? A única vez que foi mandar mensagem no WhatsApp foi devido a um problema que surgiu com o vídeo, e ela veio falar comigo que, né, pediu para enviar, se eu não me engano, foi no WhatsApp, enfim, porque eu não estava conseguindo enviar no e-mail. Então, assim, tem aluno que tem bom senso, tem aluno que não tem. Então, devido a essa falta de bom senso de vários, não está dando para atender aluno no WhatsApp, não. É bacana que tem aluno que tem dúvida, manda lá no grupo da disciplina, é mais organizado, beleza, cada caso é um caso, né? Mas qualquer coisa, já que vai enviar uma mensagem, quer falar que tem alguma dúvida de sábado, de domingo, gente, pelo amor de Deus, você quer deixar o professor com raiva, com um ranço, é enviar mensagem no WhatsApp particular de final de semana. Sabe? É muito impertinente isso. É a mesma coisa que eu exigi que vocês façam uma prova no domingo de manhã. Alguém vai gostar? Tenho certeza que não vai gostar. Que eu falo, eu quero todo mundo aqui domingo que vocês vão fazer uma prova. Né? Então, para ter um pouco de noção alguns. Lembrando, não é para todo mundo recado, só que isso daqui está sendo gravado, isso daqui está sendo postado. Esses alunos que não estão participando das aulas, se vai ouvir isso, eu não sei. Mas o recado é de modo geral, tá bom? Semana passada, então, nós vimos o conteúdo do atletismo na escola, vimos a questão do atletismo dentro de documentos, assim, o que ampara o trabalho do professor, tá? Então, a gente viu a DCE e o CREP. O CREP, atualmente, é um documento voltado para o ensino fundamental, e a DCE é um documento voltado para o ensino médio, tá? Então, tem que lembrar dessa separação, beleza? Agora, só estou fazendo um feedback da aula passada, tá? Para relembrar o que a gente viu, ou se às vezes tem algum aluno aqui hoje que não assistiu ainda, lembra, né? Acho que alguém me mandou mensagem que não ia estar na aula. Eu falei, eu vou postando, entra lá no canal, acessa, né? Fica lá postado. Então, gente, recado, tá? Já que prepara a caneta e o papel aí. Gente, falta muita organização de vocês, a maioria, eu penso. Vocês têm ali uma agenda com tudo anotado, tal dia, hoje por exemplo, hoje é dia 23. 23, a aula, a professora falou sobre tal assunto. Foi pedido, vamos supor, tal atividade. Vocês tinham que ter isso tudo anotado aí, e não deixar tudo perdido. Às vezes, só vê aqui ao vivo, não anota num caderno, ou vê uma mensagem no celular, leu, aí esquece, sabe? Então, da mesma forma que eu tenho que saber o que está acontecendo, o que está pedindo, o que eu vou fazer tal aula, que eu vou anotar, vocês também têm que saber o que está acontecendo no decorrer da disciplina, né? Então, eu vou dar recado, vocês anotem aí, tá bom? Eu até outro dia na aula pedi para os alunos, pega uma caneta, pega um caderno, né? Não é porque a gente está aqui em atividade remota
que vocês estão proibidos de usar caderno. Ainda serve como uma ferramenta muito, muito boa e muito relevante para a organização. Semana que vem, dia 30, vocês vão fazer uma provinha online. Como vai funcionar, professora? Vai funcionar da seguinte forma: todo mundo vai entrar aqui ao vivo, na live, eu vou pôr para gravar e registrar, e vou explicar para vocês lá ao vivo como que vai ser feita essa atividade. Então, como diz o meu colega ali, Vinícius, a aula vai bombar de aluno, né, Vinícius? Porque vai ter atividade valendo nota ao vivo. Vamos ver se eu consigo juntar aí uns 20 alunos, né? Professora, quem não puder entrar? Vai ficar sem, vai perder. Tá bom? Vai ser Essa atividade aí não vai ser prática, não, né? Não vai ser prática, não, Verusca. Não precisa vir com roupa para prática, não. O horário, professora, vai ser. Eu vou dar o horário como se fosse o horário de aula mesmo, tá bom? Então, 9 horas da manhã. Na verdade, eu vou até dar para a gente marcar antes, porque daí vocês têm mais tempo para a gente fazer com calma. Então, vamos marcar 8h30 para a semana que vem. Aí, eu vou deixar, então, vamos combinar. 8h30. Vocês têm aula. Peraí, vocês têm aula da Meire às 10, não tem? 10h10. 10h10? Tá. Então, a aula da Meire vai até que horas? Meio-dia? Por aí. Quando Tá. ele passa, né? Então, deixa eu anotar aqui. Vamos marcar das 8h15 às 10, porque daí dá bastante tempo. Para não ter problema, para fazer as coisas com calma e sobrar tempo, né? Também vai demorar tudo isso, mas tem aluno que tem mais dificuldade, tem aluno que faz mais devagar as coisas. Então, vamos marcar aqui, ó, das 8h15. A aula da Meire é 10h10, né? Se quiser, eu deixo aqui até as 10h10 também. Para mim, tranquilo. Vou deixar 8h15 às 10h10. Daí. 10 horas, 10h10. É isso, assim. É o horário da Meire. Então, deixa aí anotado, tá, gente? Principalmente para vocês mandar mensagem lá no grupo só dos alunos perdidos. 10h10. Isso. Professora, como vai funcionar? Ó, o que a gente viu nas últimas aulas, a noção da pista, lembra que eu vou pedir o desenho da pista de atletismo, com algumas características ali, né? Vai ter alguma coisa em cima disso. A gente viu sobre a questão do atletismo dentro dos documentos, como que funciona, a noção das provas, né, gente? De provas de pista, de provas de campo de modo geral. Por quê? Porque, por exemplo, se você vai fazer um plano, preparar uma aula, você vai preparar, por exemplo, você vai preparar uma aula sobre prova de pista, ou de modo geral, ou se você vai preparar uma aula específica sobre corrida com barreiras, você tem que ter noção ali das características básicas de uma prova dessa. Inclusive, o tema da nossa aula de hoje, gente, o tema da nossa aula será montagem de um plano de aula. Eu vou explicar para vocês como que a gente pode fazer um plano de aula, como organizar isso. Eu sei que vocês já viram em outra disciplina, então é melhor ainda, né? Fica mais fácil, até mais tranquilo. Só que aí a gente vai falar mais específico agora, voltado para o atletismo, claro, né? Então, a gente vai falar sobre plano de aula hoje, tá bom? Como organizar, como montar, como que a gente pode montar um plano de aula, tá bom? Então, vocês têm que ter noção básica ali de provas de campo, como que é um salto em distância, como que é uma prova ali de um arremesso de peso, tá? Para ter noção para quando for organizar uma atividade. Quando vocês fizeram o trabalho de materiais alternativos, vocês já começaram a desenvolver isso. Eu não pedi plano de aula específico, só que eu não pedi para vocês explicarem lá que atividade seria feita com aquele material, que foi o que vocês fizeram. Alguns apresentaram atividades ao vivo, outros gravaram a atividade e mandaram para a professora, né? Vocês mostraram ali como que foi feita a atividade usando aquele material, né? Inclusive, tudo que vocês mostraram, tudo que vocês fizeram desses materiais alternativos, eles podem ser, com certeza, utilizados para ser montados, para serem inseridos dentro de um plano de aula. Às vezes, um mesmo material dá para trabalhar ali de diferentes formas, né? De várias formas, o mesmo material. Alguns de vocês fizeram as barreirinhas, teve gente que fez com cano PVC,
teve gente que fez com garrafa PET. Eu lembro que uma das meninas, se eu não me engano, fez com 2 garrafas PETs, uma em cima da outra, para deixar a barreira um pouquinho mais alta, né? Então, ali você pode trabalhar num circuito, você pode fazer já específico uma aula de corrida com barreiras, ou também trabalhar o conteúdo específico de corrida, de corrida com obstáculos. Então, um material só, ele pode ser usado para trabalhar diferentes provas do atletismo, né? Uma barreirinha pequena ali feita com garrafa PET, também pode estar inserido dentro de atividades, por exemplo, do salto, vamos colocar aí, por exemplo, salto em altura, salto em distância, porque quando vai fazer um salto, também tem impulsão, trabalho de impulsão de membros inferiores, né? Tá, então, só para lembrar, então, dia 30, semana que vem, tá? Eu marquei aqui 8h15, tá? Marquei 8h15. Aí todo mundo entra ao vivo, eu vou registrar, vou gravar isso e vou explicar como que vocês farão a atividade, tá bom? Professora, Oi, pode perguntar. tira uma dúvida, você não pode falar. Então, a gente vai entrar 8h15 às 10, Sim. correto? Aí na aula você vai explicar, mas tipo Isso. assim, Vou dar um exemplo, tempo para você vocês vai fazer... fazerem. Vou explicar no começo e dar tempo para vocês fazerem. Mas vai fazer online com você, tipo um questionário? Oi? Fora. A gente vai fazer online junto com você ou um questionário fora? Não precisa necessariamente ser junto comigo. O começo é só para eu explicar e direcionar vocês, entendeu? Entendi. Aí eu vou explicar, direcionar vocês, como é que vocês vão fazer, aí vou dar esse tempo, e aí vocês vão ter que voltar para a minha atividade daí, tá bom? Aí vai ser assim. E vou registrar quem tiver aqui presente, tudo igual vocês estão agora. Igual eu sempre faço, ó, fulano, ciclano entrou. Tá anotado aqui, estão presente. Entendeu? Tudo registradinho. Beleza? Gente, eu vou colocar para compartilhar o meu arquivo aqui. Aí vocês me avisem, por favor, a hora que aparecer para vocês. É um arquivo do Word. Apareceu. Apareceu? Tá, eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor, para vocês enxergarem. Gente, assim, aqui tem um modelo de plano, tá? Lembrando que tem coisas que mudam às vezes, tá bom? O que é fato vamos dizer assim, o miolo do plano de aula sempre é o mesmo. Ali, que é o principal, objetivo, conteúdo, a parte inicial, principal e final, que é o que você vai trabalhar na sua aula, tá? Então, às vezes, algumas informações podem mudar. Quando vocês vão fazer estágio, quando vocês montam um projeto de estágio, lá no 3º ano vocês vão ter que fazer, aí tem uns modelos de plano de aula que lá eles colocam até o horário da aula, no caso seria o horário de acordo com a escola que você vai. Então, vamos supor que o Vinícius vai aplicar o estágio dele lá na escola. Vinícius, fala o nome de uma escola aí da sua cidade. Dácia. Como? Dácia. Tássia. Dácia. Dácia. É Paranavaí? Dácia, no Dácia. Lá é infantil e fundamental 1, né? Sim. Ou não? Né? Para as crianças menores, beleza. Então, o Vinícius vai aplicar o estágio dele lá no Dácia, né? Vamos supor. Aí, lá no plano do Vinícius, por exemplo, tem lá horário. Vamos supor que o Vinícius, ele vai dar a primeira aula da tarde. E a aula da escola começa às 13 horas. Daí ele vai colocar lá, das 13 horas às 13h50, por exemplo. Geralmente são 50 minutos. Geralmente, dependendo da aula, dependendo do horário, a aula é de 45 minutos. Isso varia um pouco de escola para outra, essa organização. Eu trabalhei numa escola que a aula começava... acho que era 13h05, a aula, se eu não me engano, isso à tarde. Por exemplo, de manhã, tem escola que começa às 7h30, tem escola que começa às 7h45. Então, quando vocês vão fazer um estágio na escola, então o professor de estágio, às vezes, manda um plano que vai ter lá esse horário, entendeu? Por exemplo, aqui no modelo que eu abri para vocês, não tem horário.
tem outras informações, tá bom? São detalhes, mas nós vamos chegar depois na parte principal do plano, que é o que todo plano tem que ter. O que é o plano de aula? Para quem, então, às vezes perdeu as aulas, está mais perdido. O plano de aula, gente, é uma organização, é um planejamento que você vai fazer sobre o que você vai trabalhar na sua aula, né? Quando vocês confeccionaram os materiais alternativos, eu pedi para vocês apresentarem uma atividade, mostrar o que você poderia fazer com esse material. Você teve que se organizar para isso, se planejar para isso, para mostrar ali ao vivo, né? Um de vocês utilizou, acho que a irmã de cobaia, e fez demonstração das atividades que podiam ser feitas com a irmã, se eu não me engano. Então, esse aluno teve que se planejar, organizar essa atividade para aplicar essa atividade. Então, o plano de aula nada mais é do que uma organização, tá? É uma organização. Quando vocês fazem um projeto de estágio, o professor, ele pede vários planos de aula, vocês têm uma carga horária a ser cumprida, tem que aplicar todos esses planos lá na escola. Então, quando vocês estão no terceiro ano, é o projeto ou para o ensino infantil ou fundamental 1, que é primeiro ao quinto ano, e quando tá na quarta série da faculdade, aí é o projeto de estágio ou fundamental 2, que é sexto ao nono ano, ou ensino médio. Aí vocês podem escolher, né? Vai escolher e vai buscar uma escola para poder aplicar. Aí são várias as escolas parceiras aí da faculdade, onde os alunos aplicam seus projetos de estágio. Então, aqui eu fiz um modelo, por exemplo, nome dos acadêmicos. Vamos supor que, se for um projeto em dupla, vai lá, nome dos acadêmicos, Vinícius e Verusca, por exemplo, tá? A série, deixa eu pegar outro aluno. Bruna, fala para mim aí uma série que supostamente você iria aplicar uma aula. Terceiro ano, fundamental. Terceiro ano do ensino médio ou fundamental 1? Fundamental 1. Fundamental 1. Então, vamos supor, a Bruna vai aplicar uma aula para o terceiro ano. Ela colocaria aqui, ó. Vou só colocar como se fosse um exemplo para a gente. Terceiro ano. Dependendo do plano, tem o nome da instituição. Instituição. Aí, por exemplo, aí ela colocaria lá o nome da instituição. Escola Municipal, Dácia, ensino fundamental, vamos supor, né? Então, terceiro ano, ensino fundamental, tá? Então, é a série que você vai aplicar. Aí, eu coloquei até aqui destacado. Para qual série que se destina esse plano? Sexto ano, nono ano, primeiro ano, ensino médio, qual que é, né? Se tem o nome da instituição, ou se você já tem lá período especificado, ensino médio, ensino fundamental, aí não precisa colocar aqui. Colocaria só, por exemplo, primeiro ano. Quando eu falo primeiro ano, pode ser fundamental ou pode ser médio, né? Data, seria a data que você iria aplicar esse seu plano, a data que você vai na escola. Quando a gente monta um projeto, pessoal, é tudo bem especificado a data. Toda semana a gente tem que ir para a escola aplicar nossas aulas, e aí são colocadas as datas do dia certinho que vai lá na escola. Então, é a data de aplicação. E aulas, número de aulas. Eu coloquei só aulas aqui, mas seria o número de aulas. Esse plano que você fez, para quantas aulas que é? Para uma aula só? É para 2 aulas? Ou é para 3 aulas? Geralmente, os acadêmicos, eles optam por quê? Por dar 2 aulas juntas. Por quê? Porque acaba sendo mais fácil você ir uma vez por semana na escola e já dar essas 2 aulas, do que você ir 2 vezes por semana. Eu lembro que na minha época teve um estágio que eu ia do infantil, acho que era. Eu ia 2 vezes na semana. Gente, era numa escola, para quem conhece Paranavaí, né? Era numa escola lá no São Jorge, que eu não lembro nem como que chega nessa escola. Ela era escondida, assim, longe, longe, longe. Eu morava lá no centro. Imagina o translado, né? A sorte que o meu parceiro de estágio tinha moto, pegava carona, mas também tem gasto para ir para as escolas longe. Não é Elza Caselli? Hã? Não é Elza Caselli? Não lembro o nome, gente, mas eu lembro que era muito escondida, muito longe, nas bibocas, assim, sabe? Eu não sei como que eu fui parar nessa escola. E aí pensa, e 2 vezes por semana tem o tempo, tem o gasto, né? Eu acabava ainda pegando carona, mas assim, a dificuldade de você ir. Então, às vezes, é mais fácil você ir uma vez só e já dar 2 aulas seguidas, né? Do que dar aula picada.
Professor, e como que eu faço para escolher? Tem que ver o horário da escola. Tem escola que a aula é junta, tem escola que a aula é separada. Eu tenho nos dois casos atualmente na escola. Eu tenho tanto junto quanto separado. Porque geralmente é o quê? 2 aulas por semana de educação física. Então, às vezes, essas aulas elas são juntas, às vezes essas aulas são separadas. Quando as aulas são juntas, a gente chama de aula geminada. Aí, às vezes, o pessoal tem o costume de falar aula germinada. Não é aula germinada. É geminada que fala, que são aulas juntas. Tá? Então, quando vocês vão fazer projeto de estágio, tem que ver isso, no caso, como que são as aulas. Professora, só no terceiro ano que a gente tem essa experiência de fazer o projeto de estágio para a escola? Depende. Tem aluno que entra nos projetos antes. Esses projetos de ensino, projeto de... o PIBIC. Tem aluno aqui do PIBIC? Alguém do PIBIC? PIBID. PIBID, eu sempre confundo, gente. O PIBID tem aluno, eu não sei como que vai ser agora, por causa da pandemia, mas no PIBID é um trabalho assim, de ir para a escola. Quem que é do PIBID aqui? Tem? Você é, Verusca? Eu. Quem? Eu também sou professor do PIBID. Gente, Eu tô em um, mas eu nem sei Parece o que eu que tô é. ouvindo um galo no fundo. Ô, Verusco, você tá no de atletismo. É, mas eu nem Eu sei acho que o é nome. meu ventilador. Ah, tá. Acho que eu ouvi demais. Mas não é eu tô no PIBID, é projeto. professora. Ah, tá. Ô, gente, então, É o quê? às vezes o aluno acadêmico tem Projeto. experiência antes do terceiro ano. E o bom é que tem a bolsa, né? Bom, então seria uma oportunidade de já ver como que é o trabalho na escola antes do estágio do terceiro ano. Porque vocês têm o estágio obrigatório no terceiro e o estágio obrigatório no quarto ano. São disciplinas específicas, tá? Isso daqui tudo é o que vocês vão desenvolver em estágio. Vocês vão montar plano de aula, aplicar plano de aula. Então, aqui, vamos lá. Eu coloquei como se fosse uma parte, assim, o comecinho, informações básicas de um plano. Vamos para a parte principal, que tem um plano de aula ali. Conteúdo e objetivo. Aqui eu coloquei um objetivo geral, tem um exemplo de plano mais abaixo. Aqui eu coloquei como montar um plano de aula, tá? Então, conteúdo. Qual o conteúdo que você vai trabalhar, tá bom? Então, se a gente está falando do atletismo, nossa disciplina é atletismo, é uma aula sobre provas de pista, de modo geral, ou é uma aula sobre provas de campo? Ou melhor, é uma aula sobre corridas, só corridas? Ou é uma aula específica sobre corrida de revezamento? Sobre o que é esse plano? Então, é ali no conteúdo, você vai colocar que conteúdo que você vai trabalhar. É o salto em distância? É o lançamento do disco, arremesso do peso? Né? Aí é o conteúdo que você vai trabalhar em si. Pode ser algo mais específico, por exemplo, pode ser uma aula só sobre saídas baixas no atletismo? Pode. Pode ser uma aula sobre corridas de modo geral? Pode. Quem vai delimitar isso? É o professor que vai delimitar. Né? Quando, por exemplo, se é pedido só um plano de aula como trabalho para vocês, você pode fazer de forma mais geral. Agora, imagina se você está montando um projeto de estágio, e esse projeto de estágio ele tem que ter, vamos supor, 14 planos de aula. É bastante coisa, é bastante atividade. Aí, nesses 14 planos, aí fica mais interessante o professor dividir os conteúdos, corrida de revezamento, saídas baixas nas corridas do atletismo, corridas de velocidade, corridas de longa distância, corridas com barreiras, porque quando é um projeto de estágio, são muitos planos que tem que fazer. Então, aí dá para dividir bastante, deixar mais específico ali os conteúdos, né? O objetivo. Tem objetivo geral e pode ter objetivo específico também no plano, pode. Aqui eu coloquei um exemplo só, objetivo geral. O objetivo geral, pessoal, é aquilo que se propõe a fazer, o que pretende realizar, no caso do aluno. O que você quer que o aluno faça nessa aula, o que você quer que ele atinja. Ou seja, é aquilo que você espera com que o seu aluno faça ou realize.
tá? Então, esses objetivos, eles sempre vão começar com verbos no infinitivo. Por exemplo, aprender, entender, vivenciar, realizar, conhecer. Então, vamos supor que eu vou fazer um plano de aula sobre provas de corridas de modo geral. Então, meu objetivo poderia ser conhecer as corridas do atletismo, conhecer as provas de pista, em específico as corridas que compõem o atletismo, vamos supor, né? Então, sempre esses verbos, sempre esse objetivo, ele vai começar com um verbo no infinitivo, tá? É aquilo que você pretende alcançar. E as atividades que você faz, que você desenvolve no seu plano, na parte ali do meio, no plano, ela tem que estar de acordo para atingir esse objetivo. Então, por exemplo, não adianta eu colocar como meu objetivo conhecer as corridas do atletismo e lá no meio do plano colocar atividade de lançamento e arremesso. Entendeu? Tem que casar, as coisas têm que bater, tem que estar uma de acordo com a outra, entendeu? E materiais utilizados. O que você vai utilizar desse material na sua proposta de aula? Então, vamos pegar o exemplo... Natália, você está aí. Natália, qual que foi o material alternativo que você confeccionou no seu trabalho? De qual trabalho, prof? Dos materiais alternativos. Quais foram os seus materiais que você apresentou? Meu Deus, eu não lembro desse trabalho. Oi? Eu não lembro. Oh, meu Deus, mas você fez, não fez? Você, dos materiais? Ou eu estou enganada? Para mim que você fez. Os materiais confeccionados sim, em casa. professor. Você não lembra? Se eu não me engano, Natália, você fez a barreira e não sei mais o que. Nossa, eu fiz a barreira com o bastão de revisamento. Desculpa, professor, você tá voando. Tá, a barreira e o bastão de revezamento. Então, vamos supor que na mesma aula, a Natália, a proposta dela é trabalhar corrida de revezamento e corrida com barreira. Corrida com barreiras. Ela vai colocar quais os materiais que a Natália usou. 2 barreiras confeccionadas com materiais, garrafas PETs, um bastão confeccionado com cano PVC, um apito, no caso do professor usar, alguns cones, enfim, vai colocar o material que você vai querer utilizar na sua aula, né? É o que você vai querer usar. Se você vai usar um bambolê, se você vai usar 10 cones, enfim, é o material que é utilizado. Ou se o professor for dar uma aula, e se o professor for dar uma aula, por exemplo, teórica, uma aula dentro da sala de aula, também, porque é uma aula teórica, tem aula teórica em educação física também, vai usar um recurso audiovisual, um material de data show, para reproduzir um slide, é o material que o professor utilizar. Agora, vamos para a parte aqui, o miolo da aula, eu falo que é o miolo do plano ali, ó. As atividades são desenvolvidas. Você pode dividir seu plano, você divide ele em parte inicial, parte principal e parte final. Se estamos nos referindo a uma aula prática, geralmente a aula prática ela vai começar com um aquecimento ou um alongamento, né? Então, o que você vai fazer na sua parte inicial? O que será realizado no comecinho da aula? A parte inicial é isso. É o que você pretende realizar no comecinho da aula. Um aquecimento, correndo em volta da quadra, com uma volta correndo, 2 caminhando, ou um aquecimento com uma brincadeira, enfim, vai ser critério do professor. Parte principal. A parte principal é a maior parte da aula, é a maior parte ali do tempo, que são as atividades que você vai fazer específico para atingir aquele objetivo que você propõe. Então, aqui vai descrever quais atividades, na verdade, em todas as partes o professor descreve quais atividades que vão ser desenvolvidas. Então, vamos supor que você vai para a escola aplicar o seu projeto de estágio de atletismo. Projeto de atletismo. Aí, chega lá na escola, no dia, a professora da turma, ela vai pedir para ver seu plano de aula. Ô, fulano, deixa eu ver o seu plano, o que você preparou para hoje. Aí a professora vai lá, vamos ver o que ele preparou, né? Materiais. Será que esse acadêmico trouxe material que está aqui no plano, para a atividade que ele preparou ou não? Que acadêmico gosta de preparar uma atividade diferente, levar uns materiais, confeccionar material com o aluno, né? Então, aí o professor às vezes pede para ver, deixa eu ver lá atividades a serem desenvolvidas na parte principal. Será que vai estar de acordo com o objetivo? Tem professor que pede para ver, tem professor que não pede, né? Mas, de qualquer forma, vocês têm que irem preparados.
Então, aqui na parte principal é a parte maior da aula, a maior parte da aula, tá? Então, tem que propor quais as atividades ou ações que você está propondo para desenvolver com o seu aluno para que alcance o objetivo. E a finalização da aula, uma atividade de volta calma, mais tranquila, ou um feedback com os alunos, é o fechamento ali, a hora que fecha a aula, a parte finalzinha da aula. Às vezes também tem, o professor gosta de fechar com outro alongamento, às vezes para relaxar, um alongamento aqui mais em cima, ou também se correu muito as pernas, alongar. Ô, professor. Oi. Desculpa interromper. Pode falar. Mas, tipo, no plano de aula, eu posso, tipo assim, começar com a parte teórica e depois ir para uma prática? Pode. Eu já fiz tipo, muito dou uma isso. aula, Pode. Dou uma aula teórica e depois vou para a prática. Quem que está perguntando? Vinícius, eu, como professora na escola, já fiz muito isso. Muito. Inclusive, o dia que eu me lesionei foi assim. O dia que eu rompi meu ligamento na escola. Vocês já ouviram falar no dodgeball? Aquela queimada com 6 bolas simultâneas? Já ouviram falar? Deus o livre, já corro de uma, mas já sei. Já corre de uma, gente? Sim, já joguei bastante na fundação. Então, ó, o dodgeball, ele é uma modalidade que não é muito conhecida. Inclusive, pode usar no trabalho ali de condicionamento de corrida e de agilidade também. Pode usar como uma brincadeira no meio de uma aula de atletismo. Enfim, é uma queimada com 6 bolas. Não é muito conhecido e era um conteúdo novo, era começo de trimestre. Eu tinha 2 aulas nessa turma. Então, como eu tinha 2 aulas, falei, bom, eu tenho bastante tempo. Eu consigo introduzir esse conteúdo na aula teórica na sala e depois levar esses alunos para a prática. Porque eu tinha 2 aulas seguidas de 50 minutos cada uma. Eram as primeiras aulas da manhã. Falei, é isso que eu vou fazer. Justamente isso que o Vinícius questionou. O que eu fiz? Era começo do trimestre, pessoal, vamos começar um conteúdo novo, quase eles não conheciam. Levei imagens, esse dia, se eu não me engano, eu mostrei slide para eles esse dia, que eu gosto de levar fotos, vídeos, principalmente dos esportes menos populares na escola. Professora. Esportes menos populares. E aí, introduzi o conteúdo na teoria com eles. Passei as regras, falei, entenderam? Entendeu? Aí eu passei e eu já ia perguntando, lembra? Essa regra sim, e se acontecer isso? Não, professora, fechou, entendemos, esse aí é fácil, vamos para a prática? Vamos. Expliquei na teoria, passei para eles as básicas no quadro, eles anotaram no caderno o conteúdo, fomos para a prática. Chegou na prática, eu dividi a turma em meninos e meninas, e primeiro fiz uma prática só com as meninas, onde deu os números pares, eu não lembro, vamos supor, tinha 9 contra 9, é que assim, eu não usei o número oficial da modalidade, fiz adaptação, coloquei todas as meninas. Quando foi para fazer a partida dos meninos, masculina, faltava um menino, tinha um número ímpar, uma equipe com 1 a menos, foi onde eu entrei nunca mais, né, deu assim, 2 minutos, não deu 2 minutos, 1 minuto e pouco, eu torci, caí, fui pro chão, torci o meu joelho. Aí fiquei por lá, caída, até chamar o diretor para ir lá me tirar do chão. Então, esse dia eu usei essa estratégia que o Vinícius falou. Comecei com a teoria e fui para a prática depois. Tenso, hein? Levantar do chão, minha filha. Não levantei. E eles acharam que eu estava brincando, eu não conseguia falar. No computador. Então, pode ser feito isso, pode ser feito. Professor, outra opção legal. Então, parte inicial da aula. Apresentar um vídeo sobre a corrida com barreiras. Vou dar um exemplo. Então, o conteúdo da minha aula será a corrida com barreiras. Objetivo do aluno. Conhecer as corridas de barreiras do atletismo, tá? Aí, a parte inicial, o professor, na sala de aula, projetar um vídeo mostrando, hoje a nossa aula, introduzir o conteúdo, será sobre essa prova aqui conhecida no atletismo, que é a corrida com barreiras. Mostra um vídeo, por exemplo, a parte inicial mostra um vídeo. Aí vai para a parte principal, chega lá na parte... ainda na parte inicial, né? Você pode colocar ali o alongamento, ou depois já fazer um aquecimento como parte principal da aula. Começar já um aquecimento, uma brincadeira para fazer um aquecimento, e depois ir para atividades específicas,
Você pode colocar ali, distribuir obstáculos, como cones, para saltarem por cima de cones. Tem várias formas para fazer. Então, dá para colocar ali essa parte na sala, como na teoria, como uma parte inicial. Tem outro tipo também. Você pode fazer uma parte inicial teórica, só que fora da sala de aula, conversando, explicando, mostrando imagens com esses alunos, para tirar eles, às vezes, da mesmice da sala de aula, reunir esses alunos no pátio. Às vezes tem escola que oferece umas mesinhas, né? Tem escolas que têm gramados com sombra debaixo de árvore, levar esses alunos lá, reunir eles em círculos, sentados no chão. Tem que ver o espaço que a escola tem e o professor ver o que ele pode fazer. Dá para fazer coisas diferentes ali, para tirar o aluno de dentro da sala de aula, para sair da mesmice, porque a alegria do aluno na aula de educação física é fazer uma coisa diferente, sair da sala de aula, fugir da parte teórica, né? Então, o professor, outra pergunta. Eita, pode perguntar, você estava perguntando. Pode falar. Prof, é um negócio que eu queria saber, que eu já tive professor assim, de educação física, que às vezes é determinado, por exemplo, no bimestre, vamos falar assim, que é basquete a matéria, né? Sim. Daí chega lá, daí tem uns que gostam mais de vôlei, uns que gostam mais de futsal e tal. Daí a aula prática, os moleques vai tudo pro futsal, dependente do tema do bimestre. Acho que eu entendi o que você quis dizer. Pode pegar a bola lá, um vai pro vôlei, e acaba acontecendo que ninguém fala do basquete, que é o do bimestre. E aí o que o basquete, só viu na teoria, no caso, vamos supor, então, basquete, nesse sentido. Às vezes tem só um basiquinho, faz uma fila, vai e joga na cesta, daí depois você pode jogar futsal, não sei o quê. Meio que isso, pra meio que chantagear, sabe? Entendi. Acaba. Então, pessoal, esse é muito difícil isso, e é muito bacana. Quem que falou agora comigo, que deu esse exemplo? Eduardo. O Eduardo. Eduardo, acontece muito isso mesmo, infelizmente, e é muito bacana esse questionamento que você levantou. Por quê? Porque eu vejo, quando eu estou trabalhando na escola, às vezes é a dificuldade que a gente tem como professor quando você quer fazer as coisas direito. Muito aluno vem, às vezes, de outra cultura, de outra escola, está acostumado, resumidamente, a fazer o que quer. E é igual você falou, chega na aula prática, fala para o professor, só vou jogar se fosse futsal, só quero vôlei. E muitos professores acabam cedendo. E aí acontece o que você falou, vê lá na teoria um dia o básico, às vezes fez uma atividade, quando faz na prática alguma coisa ainda é lucro, né? Então, assim, é o professor que tem que impor. Quando eu começo o ano, é muito engraçado. Geralmente, eu pego aula numa escola de ensino médio ali em Rondon, ela é uma escola só de ensino médio. E vem muito aluno lá do fundamental, da outra escola, acostumado com esse rola-bola, de fazer o que quer. E aí, começo do ano, para eles, é um baque até eles se acostumarem comigo. É desse jeito, é assim. Aí eu lembro até começo desse ano, acho que foi, quando ainda estava no presencial, tem uma aluna que gosta muito de mim. Assim, ela me adora. E aí ela chegou para mim e falou assim, professora, eu gosto muito de você, adoro sua aula. Todo mundo fala que você é chata, mas eu gosto de você, tá? Começo do ano. Por quê? Eu me detestava. Porque primeiro que eu já chego falando que a aula de educação física não é só jogar bola. E mostro para ele os 5 conteúdos da educação física. Entendeu? Tem aluno que fica animado. Assim como isso pode também te trazer alunos que se aproximarem de você. Porque teve aluno que chegou para mim e falou, professora, eu não fazia educação física antes. Porque o pessoal só jogava bola e eu tinha um pouco de dificuldade e às vezes zombavam de mim, desfaziam. E agora, como você trabalha diversificado, vários conteúdos, a gente tenta fazer pelo menos um pouco de cada um, não força a barra de todo mundo ter que jogar futsal, todo mundo ter que jogar vôlei. Teve aluno que tinha dificuldade, chegou para mim e falou, agora eu participo, agora eu faço. Porque não fica toda aula jogando futsal, toda aula jogando vôlei e excluindo aqueles que têm menos habilidade. Então, devagarzinho, você tem que buscar estratégia
para também não desmotivar o aluno. Tem aluno que fala, ai, professora do céu, basquete, por exemplo, não, professora, basquete, não gosto. Falei, tudo bem que você não gosta, mas a gente está aqui para aprender um pouco, vamos tentar fazer um pouco? Eu sempre falo para eles, tem tanto esporte, vamos fazer um pouco de cada, vamos tentar ver esse conteúdo que a professora está trabalhando. Eu sempre falo, não estou aqui para buscar atleta, não estou aqui para ficar dando nota para o que joga melhor. Não, eu só estou pedindo que vocês participem. E aí, tendo essa conversa devagarzinho, aí eles vão entendendo. Então, às vezes, aquele aluno que ficava sentado, desestimulado em outro momento, ele começa a se animar. Porque também a questão da inclusão, gente, a questão da inclusão, vocês têm que trabalhar muito a cabeça dos alunos para isso. Tem muito aluno que sempre se sentiu excluído, tem vergonha, muito aluno que se sente com muita vergonha porque tem mais dificuldade, e os outros tiram sarro. Tem que sempre frear aquele aluno que é mais abusado, que gosta de ficar tirando sarro do outro, que tem mais dificuldade. Então, são estratégias que tem que ir buscando. É fácil? Não é fácil. Dá certo sempre? Não dá certo sempre. A gente se desaponta, mas é melhor você tentar e ver 80% acontecer do que você não tentar e ver 5% da coisa acontecer, né? Então, acontece muito essa situação mesmo, só que vai de professor. Às vezes, eu entro no consenso com eles, assim, quando tem um trabalho teórico, uma prova, e tem uns que acabaram, e tem outros que às vezes tem recuperação, tem uns que não precisam fazer, aí eu falo, vamos hoje, vou deixar livre, vamos escolher hoje, vocês vão querer jogar qual modalidade. Só que é um caso à parte, né? Então, às vezes, por exemplo, eu estou dando uma recuperação, um trabalho, tem aluno que tem que fazer, tem aluno que não tem. Aqueles que não precisam, eu libero eles, vocês vão poder jogar. Professora, a gente não precisa fazer, a gente quer jogar um vôlei. Pode? Falei, pode. Então, tudo é bem conversado. Só que eu acho que todo o conteúdo que o professor propõe a trabalhar, todo o conteúdo ele tem que tentar realizar. Então, por exemplo, teve vez eu trabalhar badminton. Teve aluno que ficou muito feliz, falou, nossa, professora, que legal, que é esse esporte que a gente quase não vê, porque eu não levo muito jeito para o futsal, para o vôlei, e agora tendo a oportunidade de ver esse outro esporte, badminton. A escola que eu trabalho, ela tem um material lá. Então, se a escola tem material, aproveita, gente, que não é toda escola que tem material, não. Aí eu peguei, gente, eu improviso, eu peguei fita crepe e eu passei fita crepe no chão, fiz umas mini quadras, tipo assim, mini quadra, a gente vai dividindo em duplas, vai revezando o material, dá para fazer vários alunos jogando ao mesmo tempo, dependendo do tanto de material. Igual o Eduardo falou, é complicado, você tem ali no planejamento, mas não trabalha. Tem muito disso. Às vezes no planejamento que vai ser uma modalidade de esporte só o trimestre todo, dependendo não. Eu nunca uso uma modalidade só no trimestre todo, não dá, gente, é muito conteúdo. Tem muito conteúdo, muito conteúdo. Olha, eu já trabalhei ginástica geral, ginástica esportiva. Eu já trabalhei dança, funk, hip hop. Tem tanto conteúdo. Por que a gente não vai trabalhar? Tem tanto conteúdo da educação física. Às vezes o professor tem mais dificuldade para trabalhar o conteúdo na prática, mas tenta trazer na teoria, trazer um vídeo, propor uma atividade. Às vezes os próprios alunos, eles mesmos se animam para fazer, né, levar música, vai jogos cooperativos. Eu gosto muito de trabalhar jogos cooperativos, gente, muito mesmo, porque os jogos cooperativos trabalham muito a questão da inclusão, de não excluir o colega, e é muito bacana desenvolver esse espírito de equipe nos alunos. Dentro do esporte, trabalhado isso também, seja alto rendimento ou não, esse respeito ao próximo, conviver em grupo, a questão da socialização. E aí, essa é a filosofia dos jogos cooperativos. Então, você tem que tentar trabalhar uma coisa para melhorar a outra, porque a partir do momento que você consegue melhorar o trabalho em grupo dos alunos, o respeito ao próximo, você também consegue melhorar ali a prática esportiva, né? Porque tem aluno que tem muita dificuldade. Então, outra sugestão que eu dou é misturar esses alunos. Então, vamos pegar para o atletismo. Vou pegar a prova do revezamento do atletismo. Prova do revezamento. Você vai dividir são 4 alunos cada equipe.
divide, coloca um mais ágil com menos ágil, para deixar meio misto, porque se você deixar muito livre, geralmente eles vão, eu vou montar a minha equipe, eu vou pegar, vamos supor, eu estou na escola, eu quero o Jean na minha equipe. O Jean, eu quero o Jean na minha equipe, porque o Jean corre bastante. O outro eu não quero, não, ele não corre muito. Eles vão querer fazer assim, não é assim quando o professor coloca lá na educação física para escolher os times, vocês vão peneirando e sempre pegando os melhores primeiro? Não é assim? Pensa para aquele coitado daquele aluno que sempre era o último a ser escolhido. Sempre tem, não tem? Alguém aqui era o último a ser escolhido? Vocês? Mas, sim, eu tenho certeza que vocês já vivenciaram isso na educação física. Sempre... Eu. Quem que era o último a ser escolhido? Eu. Eu quem? A professora não está vendo, eu não estou vendo vocês agora. O Vinícius Pacheco. O Vinícius Pacheco? Então, Pacheco, era legal o povo deixar você isolado, excluído, por último? Nossa, professor, era horrível. Então, é horrível. Por isso que é bacana tentar trabalhar a inclusão. Tem momentos que eu faço isso? Tem. Só que também eu trabalho muito isso com os meus alunos, trabalho em equipe. Isso ajuda muito a aula de educação física. Muito, muito, muito. Gente, e é tão gratificante você ver o aluno que corre menos, o aluno mais descoordenado, ele participando com alegria. É muito, mas vocês não têm ideia de quanto gratificante é para o professor. Já tive caso de eu estava trabalhando vôlei, e tinha um aluno, o engraçado é que a mão do aluno era enorme, mas ele tinha uma dificuldade total, descoordenação. Se bem que nessa fase adolescente, os membros estão maiores que o tronco, tudo quando a gente é adolescente, meio desengonçadão, tem uma fase, né? E ele tinha tanta dificuldade, e só que os colegas incentivaram muito, começaram a incentivar muito esse aluno, e ele era muito descoordenado. A gente estava trabalhando vôlei. E ele, insistente, eu convidei ele para ir no treino que tinha à noite, na escola. A escola tem projeto, acho que eu comentei com vocês, né, que tem escola, na aula passada tem escola que tem os projetos, e tinha esse projeto. E ele começou a ir nesse projeto. E ele é toda semana, 2 vezes na semana o projeto. Cara, o que esse aluno melhorou, o povo incentivando, nossa, como que você melhorou, fulano, parabéns, nossa, tá fazendo um saque por cima, que legal, parabéns. Nossa, gente, às vezes é só uma palavra positiva ali para esse aluno despertar, e esse aluno começar a melhorar. Lembrando que, apesar de tudo isso, apesar de você incentivar, trabalhar em equipe, em grupo, tem o aluno cozido, aquele aluno que você olha para ele, que você cansa só de olhar para a cara dele, que ele quer ficar lá sentado, sem fazer nada, vai empinar a carroça, como diz o ditado, e vai falar, não, professora, eu não quero fazer, não vou fazer, é difícil. Então, tem aluno, olha, tinha cada aluno liso que me passava a perna, não, professora, eu vou participar, já tô indo. E eu ficava, vamos que eu tô de olho, vamos que eu tô de olho. Aí, beleza, esse aluno ia para a tarde, para atividade. Quando eu piscava, virava as costas, cadê o fulano? Tava lá, dando voltinha no pátio, falando que ia tomar água, estava lá no celular, lá na arquibancada. Então, tem aluno que é liso, tem aluno que é ligeiro, que você tem que ficar em cima. Senão, não faz. Eu falo que o professor tinha que ter uma visão 360, né? Que você fica aqui assim, com aqueles 30 moleques, um para cada lado da quadra, tem que ficar atento o tempo todo. Aqui, gente, eu trouxe um exemplo para vocês, como se fosse um plano aqui de corrida de revezamento. Então, já é 10 horas para a gente finalizar aqui. Um exemplo para vocês, ó. Conteúdo, coloquei corrida de revezamento, a série, o 6º ano, caso ensino fundamental. Materiais utilizados para essa aula, para esse plano meu, um bastão de cano PVC e um apito para o professor utilizar, né? O objetivo da aula, conhecer a corrida de revezamento, bem como o trabalho da prova em equipe, tá? Aqui é um exemplo. Vou dar um zoom, mais zoom, ainda vai ficar melhor para vocês. Aqui na parte inicial da minha aula, por exemplo, eu só estou dando, isso é um mero exemplo, tá? Alongamento, fez o alongamento e depois uma brincadeira para aquecer. Aí eu coloquei aquela brincadeira do lenço atrás. Acho que todo mundo conhece o lenço atrás. Se não conhece por esse nome, conhece por outro, né? Só que ao invés de usar a bola, usar o bastão já. Então, o professor colocar os alunos em círculo sentados no chão e um aluno começar com o cano na mão e vai correndo em volta. Todo mundo aqui já deve ter brincado de lenço atrás, né? Se tem alguém que não brincou, fale agora.
Aí pega o cano, coloca, vai correndo em volta, deixa o cano atrás de um colega. Então, vamos supondo que se o Renan deixou o cano aqui atrás de mim, eu vou ter que levantar, pegar o cano e tentar correr atrás dele e pegar ele de volta. Tá? Então, esse seria um lenço atrás feito com o bastão já. Bastão feito do cano PVC. E aí, o comando vai de acordo com o professor. O que levanta tem que tentar pegar o outro, se pegar a troca de lugar ou não, tá? Então, seria uma brincadeira para aquecimento aqui. Um lenço atrás feito com o bastão. Aí, por exemplo, aqui na parte principal tem 2 atividades. A primeira atividade, dividir a turma em 3 grupos, 3 equipes. O professor ele pode fazer 3 filas e fazer uma brincadeira de estafeta, que a gente fala. Aquelas brincadeiras de estafeta são aquelas brincadeiras de vai e vem, competição. Então, aqui depende do tanto da turma. Se a turma for muito pequena, coloque em 2 grupos só. Se a turma for muito grande, coloque em 4 grupos, 4 filas. Então, aí o professor vê, fica a critério do professor. Então, colocar, por exemplo, aqui 3 filas. Em frente às filas vai ter um cone lá na frente. E aí o primeiro da fila tem que pegar e correr com o bastão na mão, passar lá pelo cone e voltar. Quando voltar, entrega o bastão para o próximo da fila e vai lá para o final, né? Aí um de cada vez, vai correndo até o cone, volta com o bastão, passa para o próximo da fila. E assim sucessivamente até todos correrem com o bastão, entendeu? Aí vence a atividade quem acabar primeiro. E molecada geralmente adora essas competições, essas estafetas, tá? Bastante. Dá para fazer com um arco no chão e levando o cone dentro do arco e tirando. Tem várias opções de brincadeiras de estafeta. A outra brincadeira, outra atividade que eu coloquei aqui para trabalhar essa corrida de revezamento seria aqui, ó. Colocar os alunos sentados num gramado. Então, imagino eu que essa escola... Estou subentendendo que essa escola tem um gramado, colocar eles sentados no chão numa posição oval, como se fosse simbolizando a delimitação da pista de atletismo, tá? Faz isso oval, não em círculo. Dá para fazer em círculo também primeiro, dá para fazer em círculo e depois dá para colocar, por exemplo, apresentar uma foto da pista de atletismo e pedir para eles sentarem de uma forma que ficasse parecido, simbolizando a pista, dá para fazer também. E aí colocar 4 alunos por fora desse círculo, por fora, tá? Coloca 4 alunos por fora. Um dos alunos vai estar segurando o bastão. Esse aluno ele tem que correr até o próximo e entregar o bastão para o próximo e assim sucessivamente, até o bastão passar pelos 4 ali. Depois que passou, que todo mundo fez isso, vai correndo um até o outro, o professor vai trocando. A cada rodada, o professor vai trocando esses 4 alunos que estão ali fora. Dá para fazer rodada dupla, né? Colocar para correr 2 vezes, para fazer 2 momentos desses 4 alunos. Ou, se tiver muito aluno e demorar, o professor achar que demora, dá para ir trocando esses 4 alunos a cada rodada, tá? Então, aí, uns ficam sentados no chão, para delimitar como se fosse a pista, e os outros vão correndo ao redor dos que estão sentados. É um outro exemplo de atividade. Lembrando que aqui eu propus o trabalho da prova da corrida de revezamento, tá? Aí a parte final aqui, a professora reúne todos eles sentados em círculos, um círculo só, falei um círculo só, sentar mais perto para a professora fazer um feedback ali com esses alunos, um fechamento da aula. Ali a professora pode questionar, perguntar para esses alunos se eles acharam difícil correr com o bastão, se eles acharam difícil passar o bastão ou não. Se eles acharam alguma coisa difícil, o que foi difícil? Se eles já conheciam corrida de revezamento ou não. Né? Ali o aluno pode expor uma opinião dele do que foi a aula, finalizar. Como eles já estão sentados, se o professor também quisesse fazer um alongamento sentado aqui de membros superiores, dava para fazer também. Tá? Então, é um exemplo de planejamento, um exemplo de plano de aula. Então, lembrando que esse exemplo que eu dei foi para um conteúdo específico de corrida de revezamento, tá? Mas aí você pode fazer um plano também com conteúdo aqui de arremesso do peso, pode fazer um conteúdo específico aqui como lançamento do dardo, né? Então, aqui é só um exemplo. Beleza, gente? Então, por hoje é só, tá?
Vou parar aqui a nossa gravação, vou fechar, parar de reproduzir. Lembrando que pode fazer o que o Vinícius questionou, que é eu acho que é o Vinícius, que é começar na teoria e depois terminar na prática, também dá para fazer. Dá para montar uma aula teórica também, dependendo do conteúdo, não só aula prática. É que a maioria da educação física a gente acaba se planejando para a prática, né? Mas é isso. Alguém tem alguma pergunta a mais? Não. Semana que vem, então, a gente se vê às 8h15 da manhã. Coloquem os despertadores para as 7h30 da manhã, hein, gente? Os que são mais dorminhocos, que acordam mais tarde, beleza? Professora, mas dá uma pista aí, como é que vai ser essa atividade aí? Vocês vão responder atividades, questões fechadas, questões abertas, daí eu vou explicar aqui ao vivo. Tipo questionário? Então de aí boa, todo mundo ao vivo, beleza? Falando nisso, gente, eu acho que eu não anotei o nome de vocês aqui. Faz assim, deixa o nome lá no chat, e daí vocês podem sair. Deixa o nome de vocês no chat, por favor, fazer a lista aqui, que daí eu anoto. Eu fico aqui para anotar. Porque vai que falta alguém, né? Tá aí, vai. Ó, então estamos vendo, temos aí o Lucas Rian, a Natália, o Vinícius, o Renan, o Eduardo, a Bruna. Eu lembro de uma que tinha entrado, Ana Carolina. Isso, vão deixando os nomes, eu vou anotando aí, tá bom? O professor, aqui do jeito que você falou, parecia que ia ser uma prova oral. Ah! Eu pensava que ia ser assim também. Podia fazer Por isso que eu prova oral perguntei. também, né? Aí não, professor. Ai, Jesus. Gente do Aí você céu, pega tô pesado, hein, aqui, professor? eu tô achando que tá me dando fome. Minha Nossa Senhora. Acho que eu tô precisando comer. Tô me sentindo fraca. O Roderley tá aí. Mas... Tá gravando. Tchau, tchau, prof. Bye, bye. Eu vou parar aqui a gravação. Achei que eu tinha parado, eu não parei. Prof. Bye, bye, pessoal. Eu tô anotando o nome